Quando sentir medo do futuro, faça isso e veja Deus agir na sua vida. Você já percebeu como o medo do futuro não chega fazendo barulho? Ele se instala em silêncio. Ele aparece quando você deita a cabeça no travesseiro, quando tudo fica quieto, quando não há distrações para esconder o que você realmente está sentindo. E de repente, sua mente começa a correr. Você pensa no que pode dar errado, no que você pode perder, no que pode não acontecer como você esperava. E quanto mais você tenta controlar, mais parece que tudo escapa das suas mãos. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Por fora, você continua seguindo, fazendo o que precisa ser feito. Mas por dentro existe um peso constante, uma inquietação que não te deixa descansar de verdade, uma sensação de que algo no futuro pode desmoronar a qualquer momento. Mas deixa eu te dizer algo com clareza. Esse medo não é apenas emocional, ele é espiritual. Existe uma batalha acontecendo dentro de você, entre o controle que você tenta manter e a confiança que Deus está te chamando a desenvolver. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 41, versículo 10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma direção, é um convite para viver de outra forma. Neste vídeo, você vai entender o que fazer quando o medo do futuro bater e como uma decisão simples pode abrir espaço para Deus agir de forma concreta na sua vida. E o mais importante, você vai perceber que o problema nunca foi o futuro em si, mas a forma como você tem lidado com ele. Porque o que você vai descobrir agora pode mudar completamente a maneira como você enfrenta os próximos dias. O silêncio que revela o medo que você evita. O momento mais perigoso não é quando tudo está dando errado. É quando tudo fica em silêncio, porque é nesse silêncio que aquilo que você tem evitado começa a aparecer com força. Durante o dia, você se ocupa, resolve problemas, responde mensagens, se distrai com tarefas e compromissos. Existe sempre algo para preencher sua mente, mas quando o barulho diminui, quando você se vê sozinho, sem distrações, sem ruído, sem fuga, algo muda dentro de você. Sua mente começa a falar mais alto. Pensamentos que estavam escondidos começam a surgir. Perguntas que você vinha adiando começam a se repetir. E é nesse momento que o medo do futuro ganha voz. Você começa a imaginar cenários que ainda nem existem. Começa a duvidar de decisões que já tomou. Começa a sentir uma insegurança que não estava tão evidente durante o dia. E o mais perigoso é que tudo isso acontece de forma silenciosa, sem alarde, sem aviso. Quando você percebe, já está preso em uma sequência de pensamentos que te deixam inquieto, ansioso e cansado emocionalmente. Você tenta mudar o foco, pega o celular, liga algo para assistir, busca qualquer coisa que te distraia. Não porque você quer relaxar, mas porque no fundo você não quer encarar o que está sentindo. Mas o problema não é o silêncio. O problema é o que ele revela. O silêncio não cria o medo. Ele apenas revela aquilo que já estava dentro de você, esperando uma oportunidade para aparecer. E enquanto você continuar fugindo desses momentos, tentando preencher cada espaço vazio com distrações, você nunca vai tratar a raiz do que está te prendendo. Vai apenas adiar. Existe uma diferença entre descansar e fugir. Descansar renova, fugir aprisiona. E muitas vezes, sem perceber, você tem chamado de descanso aquilo que na verdade é uma tentativa de não sentir, de não pensar, de não encarar. Só que Deus não trabalha na superficialidade, Ele trabalha na raiz. E é por isso que, em muitos momentos, Ele permite o silêncio. Não como castigo, mas como estratégia. Porque é no silêncio que você começa a perceber o que realmente precisa ser alinhado. É no silêncio que as máscaras caem. É no silêncio que você deixa de atuar e começa a ser quem realmente é.
A palavra de Deus diz em Salmos capítulo 46, versículo 10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso não é apenas um convite para ficar em silêncio por fora, mas para aquietar o que está agitado por dentro. É nesse lugar de quietude que você começa a enxergar com clareza aquilo que antes estava confuso. Mas existe algo que você precisa entender com profundidade. Aquilo que você evita, cresce. Aquilo que você enfrenta, perde força. Enquanto você foge do silêncio, o medo continua intacto. Continua ocupando espaço dentro de você. Continua influenciando suas decisões, mesmo que de forma inconsciente. Mas quando você decide permanecer, quando você decide encarar, quando você decide não correr, algo começa a mudar. Porque nesse momento, você deixa de ser dominado pelo medo e começa a observar o medo. E quando você observa, você ganha consciência. E quando você ganha consciência, você abre espaço para a transformação. O silêncio se torna, então, um lugar de confronto, mas também um lugar de encontro. Confronto com aquilo que precisa ser tratado e encontro com Deus, que está esperando você exatamente nesse lugar onde você parou de fugir. E talvez seja isso que você mais tem evitado. Não apenas o medo, mas o que Deus quer te mostrar através dele. Porque o medo do futuro, muitas vezes, não está falando sobre o futuro, está revelando onde sua confiança ainda não foi totalmente entregue. Está mostrando áreas onde você ainda tenta controlar, onde você ainda não soltou, onde você ainda não confiou de verdade. E enquanto você não encara isso, você continua vivendo dividido. Parte de você quer confiar, mas outra parte insiste em segurar. Só que chega um momento em que você precisa decidir. Continuar fugindo ou começar a enfrentar, porque o silêncio não vai desaparecer. Ele sempre volta. A questão é, o que você vai fazer quando ele chegar novamente? E é exatamente aqui que algo começa a mudar. Porque quando você entende o papel do silêncio, você deixa de temê-lo e começa a usá-lo. Você transforma um lugar de ansiedade em um lugar de alinhamento. Mas existe algo ainda mais profundo por trás disso tudo. Algo que sustenta esse ciclo de medo e que você talvez nunca tenha percebido claramente. E é isso que você precisa enxergar agora. A ilusão de controle que alimenta sua ansiedade. Existe algo que parece te proteger, mas na verdade está te aprisionando. É a necessidade de controlar tudo. Controlar o que vai acontecer. Controlar as pessoas. Controlar os resultados. Controlar o tempo. Controlar até aquilo que nunca esteve nas suas mãos. E quanto mais você tenta controlar, mais cansado você fica. O medo do futuro não cresce apenas por causa do desconhecido. Ele cresce porque, no fundo, você acredita que precisa garantir que tudo dê certo. Como se o peso do amanhã estivesse completamente sobre você. Como se cada detalhe dependesse da sua capacidade de prever, planejar e evitar qualquer erro. E é exatamente aí que nasce a ansiedade. Porque tentar controlar o que ainda não aconteceu é como lutar contra algo invisível. Você não tem onde segurar, não tem onde pisar, não tem como prever com exatidão. Mesmo assim, sua mente insiste em tentar. E quanto mais ela tenta, mais percebe que não consegue. E isso gera um ciclo constante de tensão. Você pensa mais, tenta mais, se preocupa mais, se desgasta mais. E mesmo assim, nunca parece suficiente. O mais perigoso é que essa necessidade de controle muitas vezes se disfarça de responsabilidade. Você acredita que está sendo cuidadoso, prudente, atento, mas na verdade está assumindo um lugar que não é seu. Está tentando ocupar uma posição que pertence a Deus. A palavra diz em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso revela algo muito claro.
Quando você confia apenas no seu entendimento, você se limita. Quando você reconhece Deus, você se alinha. Mas confiar não é natural para quem está acostumado a controlar. Porque confiar exige soltar. E soltar dá a sensação de vulnerabilidade. Parece arriscado, parece inseguro, parece que algo pode sair do lugar. E é por isso que muitas pessoas preferem continuar tentando controlar, mesmo estando exaustas. Elas trocam a paz pela ilusão de segurança. Só que controle não traz paz. Controle traz pressão, porque tudo depende de você. Cada decisão pesa mais, cada erro assusta mais, cada incerteza incomoda mais. E no fundo, você sabe disso. Você sente esse peso, sente que está carregando mais do que deveria. Sente que sua mente não descansa, sente que mesmo quando tudo está aparentemente bem, existe uma tensão constante, como se algo pudesse dar errado a qualquer momento. Isso não é vida, isso é sobrevivência emocional. E Deus não te chamou para viver assim. Existe uma diferença profunda entre responsabilidade e controle. Responsabilidade é fazer a sua parte com sabedoria. Controle é tentar garantir resultados que não dependem de você. Quando você confunde essas duas coisas, você se sobrecarrega. Você assume um papel que não foi feito para você sustentar. E, inevitavelmente, isso te leva ao esgotamento. Mas aqui está a verdade que pode mudar tudo. Você não precisa saber de tudo para confiar em Deus. Você não precisa ter todas as respostas para descansar. Você não precisa garantir o futuro para viver em paz. Porque o controle que você tenta manter é, na verdade, uma tentativa de evitar o medo. Só que ele não resolve o medo. Ele alimenta. Quanto mais você tenta controlar, mais você percebe que não consegue. E quanto mais você percebe isso, mais inseguro você se sente. É um ciclo que nunca termina enquanto você continuar tentando segurar o que precisa ser entregue. E talvez a pergunta que você precisa fazer agora seja simples, mas profunda. O que exatamente você está tentando controlar que nunca esteve nas suas mãos? Porque enquanto você não identifica isso, você continua lutando contra algo que não pode vencer. Mas quando você começa a enxergar, algo muda. Porque você percebe que não precisa carregar tudo. Percebe que existe um lugar de descanso que você nunca acessou de verdade. E esse lugar não está no controle, está na entrega. Mas antes de aprender a entregar, você precisa entender como sua mente tem te sabotado de forma silenciosa, criando cenários que parecem reais, mas que ainda nem existem. E é exatamente isso que você vai perceber agora. Quando sua mente corre para o pior cenário, existe um movimento silencioso dentro de você que acontece quase sem perceber. Um pensamento surge, pequeno, aparentemente inofensivo, e de repente ele começa a crescer, a se conectar com outros pensamentos, a criar imagens, a construir histórias. Quando você percebe, já está imaginando o pior cenário possível, como se aquilo fosse inevitável. Você não está apenas pensando, você está antecipando dor. E o mais perigoso é que seu corpo reage como se aquilo já estivesse acontecendo. Seu coração acelera, sua respiração muda, sua mente entra em alerta. Tudo isso por algo que ainda nem aconteceu e que muitas vezes nem vai acontecer. Esse é o poder da mente quando não é direcionada. Ela não fica neutra, ou ela constrói fé, ou ela constrói medo. E quando você não assume o controle dos seus pensamentos, eles assumem o controle de você. Você começa a duvidar de coisas que antes eram certas. Começa a perder a confiança em decisões que já tomou. Começa a enxergar risco em tudo, como se estivesse sempre prestes a perder algo importante. E sem perceber, você passa a viver em função de evitar problemas que ainda não existem. Isso te paralisa. Você evita agir, evita decidir, evita avançar. Porque na sua mente sempre existe um cenário negativo possível.
E esse cenário começa a parecer mais real do que a própria realidade. Mas existe algo que você precisa entender com profundidade. Nem todo pensamento que passa pela sua mente vem de um lugar de verdade. Muitos deles são apenas construções baseadas em medo, insegurança e experiências passadas que ainda não foram curadas. A palavra de Deus diz em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que você não deve aceitar tudo o que pensa como verdade. Você precisa filtrar. Você precisa confrontar. Você precisa decidir o que permanece dentro de você, porque quando você aceita qualquer pensamento, você permite que sua mente construa uma realidade que não foi Deus quem desenhou. E isso afeta tudo. Afeta suas emoções, suas decisões, sua fé, sua paz. Você começa a viver reagindo a possibilidades negativas, ao invés de viver confiando na direção de Deus. E isso cria um estado constante de alerta, como se você estivesse sempre se preparando para algo ruim. Mas viver assim te afasta do presente. Você deixa de viver o agora, porque está ocupado tentando proteger um futuro que ainda não chegou. E quanto mais você tenta prever, mais você se distancia da paz que só existe no presente. O medo do futuro não está no futuro. Ele está na forma como você pensa sobre ele hoje. E aqui está o ponto que muda tudo. Você não controla o que pode acontecer, mas você pode controlar o que você permite permanecer na sua mente. Isso exige decisão. Exige que você pare de alimentar pensamentos que só geram medo. Exige que você comece a substituir aquilo que te enfraquece por aquilo que te fortalece. Exige que você não apenas sinta, mas que você escolha. Porque fé não é a ausência de pensamento negativo. Fé é a decisão de não se submeter a ele. E quando você começa a fazer isso, algo poderoso acontece. Sua mente desacelera. Sua visão clareia, sua emoção se estabiliza. Você deixa de viver refém do que pode dar errado e começa a viver com confiança no que Deus pode fazer. Mas existe algo que sustenta esse ciclo de pensamentos e que precisa ser exposto. Algo que está por trás dessa necessidade constante de pensar, analisar e prever. E enquanto isso não for tratado, sua mente vai continuar correndo, mesmo quando tudo estiver aparentemente em paz. É isso que você precisa enxergar agora. O cansaço de pensar demais no que ainda nem aconteceu. Existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo, mas pesa na alma. Você não correu, não fez esforço físico, não enfrentou nada concreto naquele dia e mesmo assim está esgotado. Sua mente não parou. Seu pensamento não descansou. E isso, pouco a pouco, vai drenando sua energia de uma forma silenciosa e constante. Pensar demais no que ainda nem aconteceu cria um desgaste invisível. Você analisa possibilidades, revisita decisões, tenta prever cenários, calcula riscos, imagina consequências. Tudo isso sem sair do lugar. Tudo isso dentro da sua mente. E quanto mais você pensa, mais surgem novas variáveis, novas dúvidas, novos medos. É como tentar resolver um quebra-cabeça que ainda nem foi montado. E o mais desgastante é que nunca existe uma conclusão. Sempre parece faltar alguma resposta. Sempre parece que você precisa pensar mais um pouco, revisar mais uma vez, garantir mais um detalhe. Só que esse processo não tem fim. Você não chega em paz. Você chega em exaustão. E isso começa a afetar áreas que você nem percebe de imediato. Sua paciência diminui, sua motivação cai, sua clareza desaparece. Coisas simples começam a parecer difíceis. Decisões pequenas se tornam pesadas e, aos poucos, você começa a sentir que não tem mais força emocional para lidar com o que vem pela frente. Mas o que está te cansando não é o futuro. É a tentativa de viver o futuro antes do tempo.
Você está gastando energia hoje com problemas que ainda não existem. E está carregando preocupações que ainda não aconteceram. Está tentando resolver situações que nem chegaram até você. E isso te rouba algo precioso, sua capacidade de viver o presente com leveza. A palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Isso não é um conselho superficial. É uma direção prática para preservar sua mente e sua fé. Quando você ultrapassa o limite do hoje, você entra em um território que não foi feito para você habitar. E nesse lugar não existe paz. Existe apenas incerteza. Pensar é necessário, planejar é importante, mas existe uma linha que, quando é ultrapassada, transforma cuidado em desgaste. E muitas vezes você não percebe quando cruzou essa linha. Você começa querendo entender e termina preso tentando controlar. E o resultado disso é um cansaço acumulado que não se resolve com descanso físico. Porque o problema não está no corpo, está na mente que não desliga, no pensamento que não para, na preocupação que se repete, e quanto mais cansado você fica, mais vulnerável você se torna. Sua fé enfraquece, sua percepção se distorce, sua confiança diminui. Você começa a enxergar tudo com mais dificuldade, como se estivesse sempre no limite, mas existe uma saída para isso. E ela começa quando você reconhece que nem todo pensamento precisa ser seguido. Nem toda preocupação precisa ser alimentada. Nem toda possibilidade precisa ser analisada. Existe poder em parar. Parar de tentar resolver tudo. Parar de antecipar tudo. Parar de carregar o que ainda não chegou. Porque quando você para, você cria espaço. E é nesse espaço que Deus começa a agir de forma mais clara dentro de você. Mas para viver isso, você precisa entender algo que talvez ainda não tenha ficado tão evidente. Existe um motivo espiritual por trás de Deus não te mostrar tudo de uma vez. E enquanto você não entende isso, vai continuar tentando enxergar além do que deveria. E isso vai continuar te cansando. Agora é isso que você precisa compreender. Porque Deus não te mostra o futuro completo. Existe uma pergunta silenciosa dentro de você que talvez nunca tenha sido respondida com clareza. Se Deus sabe de todas as coisas, por que Ele não me mostra logo o que vai acontecer? Por que Ele não revela o caminho inteiro, evita os erros, antecipa as respostas e elimina essa sensação de incerteza? Parece lógico querer saber. Parece até justo. Porque na sua mente, se você soubesse mais, você sofreria menos. Se tivesse mais clareza, teria mais paz. Se pudesse enxergar o futuro, não teria medo. Mas essa lógica, embora pareça correta, esconde algo profundo. Se Deus te mostrasse tudo, você não precisaria confiar. E sem confiança, não existe relacionamento. Deus não está apenas interessado em te levar a um destino. Ele está interessado em formar quem você se torna no caminho. E isso só acontece quando existe dependência, quando existe fé, quando existe entrega. A palavra de Deus diz em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não por vista. Isso não é uma limitação, é um princípio espiritual. Andar por fé significa avançar mesmo sem ver tudo. Significa confiar mesmo sem ter todas as respostas. Significa continuar mesmo quando o caminho ainda não está completamente claro. E é exatamente isso que constrói uma fé real. Porque confiar apenas quando você entende tudo não é fé. É controle disfarçado. Quando você precisa enxergar todos os detalhes para se sentir seguro, você está condicionando sua paz à informação. Mas Deus não condiciona sua paz ao que você sabe. Ele condiciona ao quanto você confia. E é por isso que Ele revela aos poucos. Não porque Ele quer te confundir, mas porque Ele quer te amadurecer. Cada etapa que você não vê é uma oportunidade de desenvolver confiança. Cada resposta que não chega no seu tempo é um convite para você depender mais.
Cada incerteza é um espaço onde sua fé pode crescer ou onde seu medo pode dominar. E aqui está o ponto que muda sua forma de enxergar tudo. Deus não esconde o futuro para te prejudicar. Ele limita o que você vê para te proteger, porque você não foi feito para carregar o peso de saber tudo. Sua mente não suportaria todos os detalhes, todas as possibilidades, todos os cenários. Existe uma razão pela qual Deus te entrega apenas o suficiente para o próximo passo. Ele te dá direção, não controle total. E quando você tenta forçar além disso, quando você tenta enxergar mais do que deveria, você se sobrecarrega. Você entra em um território onde sua mente começa a criar respostas que Deus ainda não liberou. E isso gera ansiedade, confusão e medo. Mas quando você aceita caminhar com o que foi revelado, algo muda. Você começa a experimentar uma paz que não depende de saber tudo. Você começa a confiar não porque entende, mas porque reconhece quem está te guiando, e isso transforma completamente a forma como você encara o futuro. Você deixa de ver o desconhecido como ameaça e começa a enxergar como parte do processo. Você entende que não precisa ter todas as respostas hoje, porque Deus já está no amanhã que você ainda não viu. E isso muda tudo, porque o problema nunca foi a falta de informação. O problema sempre foi a dificuldade de confiar sem controle. Mas quando você começa a aceitar esse princípio, quando você decide caminhar mesmo sem enxergar tudo, algo dentro de você se ajusta. Sua ansiedade diminui, sua fé cresce, sua visão se alinha, e você começa a perceber algo que antes passava despercebido. O medo que você sentia não era apenas um sinal de risco, era um sinal de transição. E é isso que você precisa entender agora. O medo como sinal de transição e não de fracasso. Você foi ensinado a enxergar o medo como um sinal de que algo está errado. Como se sentir medo fosse automaticamente um alerta de perigo, de fracasso, de algo que precisa ser evitado. E por causa disso, sempre que o medo aparece, sua primeira reação é recuar, duvidar, parar. Mas existe uma verdade que pode mudar completamente a forma como você interpreta o que está sentindo. Nem todo medo é um aviso para voltar. Muitos medos são um sinal de que você está avançando. O medo não aparece apenas quando existe risco. Ele também aparece quando existe crescimento. Ele surge quando você está saindo do que é conhecido, quando está entrando em um nível que exige mais de você, quando está diante de algo que você nunca viveu antes. E é exatamente por isso que ele incomoda tanto, porque crescer exige deixar para trás aquilo que te dava segurança. Exige abandonar padrões antigos, pensamentos limitados, zonas de conforto que, embora pareçam seguras, também te mantêm preso. E nesse momento de transição, o medo aparece como uma tentativa de te fazer voltar para o que é familiar. Mas familiar não significa saudável. Familiar não significa propósito. Familiar, muitas vezes, significa apenas aquilo que você já se acostumou, mesmo que não esteja te levando para onde Deus quer. A palavra de Deus mostra isso de forma clara em Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa palavra não foi liberada em um momento de estabilidade. Foi liberada em um momento de transição, quando Josué estava assumindo uma responsabilidade que parecia grande demais para ele. O medo estava presente, mas a direção não era recuar, era avançar com coragem. E isso revela algo importante. A presença do medo não anula a direção de Deus. Você pode sentir medo e ainda estar exatamente onde deveria estar. Pode sentir insegurança e ainda estar no caminho certo. Pode não ter todas as certezas e ainda assim estar sendo guiado. O problema começa quando você interpreta o medo como um sinal de que precisa parar. Porque ao fazer isso, você interrompe processos que já foram iniciados por Deus.
Você recua de oportunidades que estavam alinhadas com o seu crescimento. Você volta para lugares que já não fazem mais sentido para quem você está se tornando. E aos poucos, você começa a viver uma versão reduzida de si mesmo. Não porque não tinha capacidade, mas porque decidiu voltar toda vez que o medo apareceu. Mas e se, ao invés de fugir, você começasse a observar o medo de outra forma? E se, ao sentir medo, você parasse e perguntasse: isso é um sinal de perigo real ou é apenas o desconforto de estar crescendo? Essa pergunta muda tudo, porque ela tira você do automático. Ela te faz pensar, te faz discernir, te faz perceber que nem todo desconforto precisa ser evitado. Alguns desconfortos são necessários. São eles que te empurram para fora do lugar onde você já não evolui mais. São eles que te levam para experiências que vão fortalecer sua fé, sua maturidade, sua confiança em Deus. E aqui está o ponto mais profundo. O medo não precisa desaparecer para que você avance. Ele só precisa deixar de te controlar. Coragem não é ausência de medo. Coragem é decisão apesar do medo. E quando você começa a viver dessa forma, algo muda dentro de você. Você deixa de esperar se sentir pronto e começa a agir com base na direção que recebeu. Você deixa de depender do que sente e começa a se apoiar no que Deus já falou. Isso te fortalece. Isso te posiciona. Isso te leva para lugares que você nunca acessaria se continuasse esperando segurança total. Mas, para viver isso de forma equilibrada, você precisa desenvolver algo que vai te proteger de decisões impulsivas e, ao mesmo tempo, te impedir de ser paralisado pela ansiedade. Você precisa aprender a diferenciar o que vem da preocupação e o que vem do discernimento. E é exatamente isso que você vai entender agora. A diferença entre preocupação e discernimento espiritual. Existe uma linha muito sutil que separa duas coisas que, à primeira vista, parecem iguais: preocupação e discernimento. Muitas vezes você acredita que está sendo prudente, atento, cuidadoso, mas na verdade está apenas sendo dominado pela ansiedade disfarçada de responsabilidade. Preocupação nasce do medo, discernimento nasce da clareza. A preocupação te faz girar em círculos. Ela te prende em pensamentos repetitivos, te leva a analisar o mesmo cenário várias vezes, sempre buscando uma segurança que nunca chega. Ela te deixa inquieto, acelera sua mente, tira sua paz e te faz sentir que você precisa resolver tudo agora. Já o discernimento espiritual funciona de outra forma. Ele não te pressiona, ele te direciona. Ele não gera confusão, ele traz clareza. Mesmo quando aponta um risco, ele não te paralisa, ele te posiciona. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Isso mostra que Deus não te deixa perdido. Ele te dá discernimento. Mas esse discernimento não vem no meio do desespero. Ele se manifesta na quietude, na sensibilidade, na conexão com Deus. O problema é que quando você está tomado pela preocupação, você perde essa sensibilidade. Você começa a confundir intensidade com direção. Acredita que porque está pensando muito, está chegando mais perto da resposta. Mas pensar demais não é sinal de clareza. Muitas vezes é sinal de confusão. A preocupação te faz agir por impulso ou te impede de agir. Ela distorce sua percepção, faz você enxergar ameaça onde não existe e, ao mesmo tempo, te deixa cego para oportunidades reais. E isso te desgasta. Porque você vive tentando decidir algo sem paz, tentando avançar sem convicção, tentando entender algo com a mente agitada. E quanto mais você tenta nesse estado, mais confuso tudo fica. Discernimento espiritual não funciona assim. Ele exige pausa, exige silêncio interno, exige disposição para ouvir.
não apenas para pensar, exige que você diminua o ritmo para conseguir perceber o que Deus está sinalizando. E aqui está um ponto essencial. Deus não compete com o barulho da sua mente. Se você está cheio de pensamentos, cheio de ansiedade, cheio de pressa, você não consegue perceber a direção com clareza. Não porque Deus não esteja falando, mas porque você não está em condição de ouvir. Discernimento não é encontrado na agitação, é encontrado no alinhamento. E quando você aprende a acessar esse lugar, algo muda. Você começa a perceber decisões com mais clareza. Começa a sentir uma convicção tranquila, que não depende de pressa. Começa a agir sem aquele peso constante de dúvida. Isso não significa ausência de desafios. Significa presença de direção. E existe uma diferença enorme entre viver tentando acertar e viver sendo guiado. Mas para acessar esse nível de clareza, você precisa aprender a fazer algo que muitas vezes parece simples, mas é profundamente transformador. Você precisa saber o momento exato de parar. Porque enquanto você não aprende a parar, você continua se movendo sem direção, reagindo ao que sente, ao que pensa, ao que teme. E é exatamente isso que você precisa entender agora. O momento exato em que você precisa parar e respirar. Existe um momento que, se você não perceber, tudo começa a sair do controle. Não é quando o problema aparece, nem quando algo dá errado. É antes disso. É quando sua mente começa a acelerar, quando seus pensamentos se atropelam, quando você sente aquela urgência de resolver tudo ao mesmo tempo. Nesse momento, a maioria das pessoas faz exatamente o oposto do que deveria. Elas aceleram mais. Tentam pensar mais rápido, decidir mais rápido, agir mais rápido. Como se a pressa fosse resolver a confusão, mas não resolve. Só piora. Porque uma mente acelerada não enxerga com clareza. Ela reage. Ela não discerne, ela apenas tenta escapar da pressão que está sentindo. E é exatamente aí que você precisa fazer algo diferente. Você precisa parar. Parar não significa desistir. Parar significa interromper o ciclo que está te levando para decisões precipitadas. Significa criar um espaço entre o que você está sentindo e o que você vai fazer. Porque se você não cria esse espaço, você se torna refém do momento. Quantas vezes você já tomou decisões que depois percebeu que não deveria ter tomado? Quantas vezes falou algo no impulso, agiu sem pensar, ou simplesmente travou porque não conseguia organizar o que estava acontecendo dentro de você? Tudo isso nasce da incapacidade de parar no momento certo. A palavra de Deus diz em Salmos, capítulo 46, versículo 10, Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso não é apenas um conselho espiritual, é uma estratégia prática. Aquietar-se é interromper o excesso, é silenciar o ruído interno, é permitir que a clareza volte. Mas parar exige consciência. Você precisa perceber os sinais, o corpo tenso, a respiração curta, os pensamentos repetitivos, a sensação de urgência. Tudo isso indica que você entrou em um estado onde não é seguro decidir. E nesse momento, o melhor que você pode fazer não é agir, é respirar. Respirar de forma intencional, profunda, desacelerando o corpo e a mente. Porque quando você regula seu corpo, você começa a regular sua mente. E quando sua mente desacelera, sua percepção muda. Você começa a enxergar o que antes não via. Começa a separar o que é real do que é exagero. Começa a perceber que nem tudo precisa ser resolvido agora. E isso te devolve o controle. Mas não o controle de tentar dominar tudo. O controle de não ser dominado pelo que você sente. Existe um poder enorme em não reagir imediatamente, porque quando você reage sem parar, você entrega suas decisões para a emoção do momento. E emoções, quando não são filtradas, distorcem a realidade. Mas quando você para, você retoma o lugar de consciência. Você deixa de ser arrastado e passa a escolher. E esse é um ponto de virada.
Porque muitas vezes o problema não está no que está acontecendo fora, mas na forma como você está respondendo por dentro. E quando você aprende a parar no momento certo, você começa a responder de forma diferente, com mais equilíbrio, mais clareza, mais fé. Você deixa de agir por pressão e começa a agir por direção. E isso muda tudo. Mas parar por si só não resolve completamente. Parar é o início. É o espaço que você cria para fazer algo maior. Porque depois que você para, você precisa decidir o que fazer com aquilo que está dentro de você. E é exatamente isso que você vai aprender agora. Transformando pensamentos em entrega consciente a Deus. Parar foi o primeiro passo. Mas existe algo que precisa acontecer logo depois, ou o ciclo recomeça. Porque não adianta apenas interromper os pensamentos se você continua carregando tudo dentro de você. O silêncio sem direção vira acúmulo. E o acúmulo, mais cedo ou mais tarde, transborda. É aqui que entra algo que muda completamente o jogo. A entrega consciente. A maioria das pessoas ora de forma automática, fala com Deus de maneira genérica, repete palavras, mas não entrega de verdade aquilo que está pesando. Continua pensando, continua tentando resolver por dentro, continua segurando aquilo que diz que já entregou. E por isso não sente mudança. Porque entregar não é falar. Entregar é transferir o peso. A palavra de Deus diz, em 1ª Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso não é simbólico, é uma instrução prática. Lançar significa tirar de você e colocar sobre Deus. Mas isso exige intenção. Você precisa parar e identificar exatamente o que está te preocupando. Não de forma vaga, mas clara. O que especificamente está te causando medo? É uma decisão, uma situação financeira, um relacionamento, um futuro incerto? Enquanto você não nomeia, você não entrega. E aquilo que não é entregue continua ocupando espaço. Depois de identificar, você precisa expressar isso diante de Deus com verdade, sem filtro, sem aparência, sem tentar parecer forte. Deus não se move por discursos bonitos, ele responde a corações sinceros. E então vem a parte mais desafiadora, soltar. Porque muitas vezes você fala, mas continua segurando, continua revisitando o problema, continua pensando nas possibilidades, continua tentando controlar. Isso não é entrega, isso é tentativa de negociação. Entrega real acontece quando você decide não pegar de volta aquilo que já colocou nas mãos de Deus. E essa decisão precisa ser repetida, porque sua mente vai tentar voltar, vai tentar retomar o controle, vai trazer de volta o pensamento, vai sugerir novas preocupações. E nesse momento, você precisa se posicionar novamente. Você precisa lembrar, isso já foi entregue. E ao invés de alimentar o pensamento, você substitui. Você declara confiança, mesmo que ainda não sinta, mesmo que ainda exista insegurança. Porque fé não é sentir primeiro, fé é decidir primeiro. E quando você começa a viver dessa forma, algo começa a se reorganizar dentro de você. Sua mente desacelera, sua emoção se estabiliza, sua carga diminui. Não porque o problema desapareceu, mas porque o peso deixou de ser seu. E isso muda completamente a forma como você vive. Você deixa de carregar o futuro como uma responsabilidade pessoal e começa a caminhar com a consciência de que existe alguém maior sustentando aquilo que você não pode controlar. Mas existe um detalhe que muitas pessoas ignoram. Elas esperam sentir segurança para então confiar. Esperam sentir paz para então descansar. Esperam ter certeza para então entregar. E é exatamente aí que elas travam. Porque o próximo passo não depende do que você sente, depende do que você declara. E é isso que você precisa entender agora. O poder de declarar fé mesmo sem sentir segurança.
Existe um erro silencioso que impede muitas pessoas de avançar. Elas acreditam que precisam sentir segurança para confiar, que precisam sentir paz para descansar, que precisam sentir certeza para agir. E enquanto esse sentimento não vem, elas ficam paradas, esperando algo mudar dentro delas. Mas a verdade é que muitas vezes o sentimento só muda depois da decisão. Se você depender do que sente para dar um passo de fé, você vai viver travado. Porque suas emoções são instáveis, elas variam de acordo com o que você vê, com o que você pensa, com o que acontece ao seu redor. E, quando o assunto é o futuro, elas quase sempre vão apontar para a incerteza. É por isso que fé não começa no sentimento. Fé começa na declaração. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, versículo 10, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Isso revela um princípio poderoso. Existe algo que acontece quando você declara, não apenas externamente, mas internamente. Quando você fala, você reforça. Quando você declara, você direciona sua mente. Você começa a alinhar o que está dentro de você com aquilo que você escolheu acreditar. E isso muda o ambiente interno. Talvez você ainda sinta medo, talvez ainda exista insegurança, talvez sua mente ainda tente te puxar para pensamentos negativos. Mas quando você decide declarar fé, mesmo assim, você quebra o ciclo automático. Você deixa de concordar com o medo e começa a se posicionar contra ele. E isso não é negar a realidade, é escolher qual realidade você vai alimentar. Você pode alimentar o medo com pensamentos repetitivos, com cenários negativos, com dúvidas constantes. Ou pode alimentar sua fé com declarações que reforçam quem Deus é e o que Ele pode fazer. E aqui está o ponto-chave. O que você repete ganha força. Se você repete medo, o medo cresce. Se você repete fé, a fé se fortalece. Por isso, declarar não é algo superficial, é estratégico. Quando você diz com convicção que Deus está no controle, mesmo sem sentir isso completamente, você está treinando sua mente a sair do automático. Você está ensinando sua alma a não depender apenas do que sente, mas do que acredita. E com o tempo, isso começa a transformar seu interior. Você percebe que sua reação muda, sua ansiedade diminui, sua confiança aumenta. Não porque tudo ficou claro, mas porque você decidiu não se submeter ao que estava te dominando. E existe algo ainda mais profundo nisso. Quando você declara fé, você não está apenas se fortalecendo, você está se alinhando com aquilo que Deus já disse. E esse alinhamento gera estabilidade, porque sua segurança deixa de estar no que você vê e passa a estar em quem você confia. Mas existe algo que muitas pessoas não percebem. Enquanto você está lutando para confiar, existe um movimento acontecendo que não depende de você. Algo que continua mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente, mesmo quando parece que nada está acontecendo. E é isso que você precisa enxergar agora. Como Deus trabalha nos bastidores, enquanto você descansa. Existe uma sensação que incomoda profundamente, a sensação de que nada está acontecendo. Você ora, entrega, tenta confiar, mas os dias passam e tudo parece igual. Nenhuma resposta clara, nenhuma mudança visível, nenhum sinal concreto. E nesse silêncio, sua mente começa a questionar. Será que Deus está realmente fazendo algo? Mas aqui está uma verdade que você precisa guardar com firmeza. Deus não depende da sua percepção para agir. O fato de você não ver não significa que ele parou. O fato de você não sentir não significa que ele se afastou. Muitas das maiores transformações acontecem fora do seu campo de visão. Deus trabalha nos bastidores. Enquanto você está tentando entender o que está por vir, Deus já está organizando aquilo que você ainda nem imagina.
Ele está alinhando pessoas, abrindo caminhos, fechando portas que te protegeriam de dores futuras, ajustando detalhes que você nunca conseguiria controlar. E tudo isso acontece sem anúncio. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 55, versículo 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isso revela que a forma como Deus age não segue a lógica humana. Ele não precisa mostrar cada passo para estar conduzindo, e é exatamente isso que desafia sua fé, porque você foi condicionado a confiar no que vê, a se sentir seguro quando existem evidências, a acreditar quando há sinais claros. Mas Deus te chama para um nível onde sua confiança não depende disso. Ele te chama para descansar mesmo sem prova. E descansar, nesse contexto, não é passividade, é posicionamento. É a decisão de não se agitar, de não tentar forçar respostas, de não voltar para o controle só porque o silêncio te incomoda. É confiar que mesmo quando tudo parece parado, existe movimento. E isso muda completamente a forma como você vive. Você deixa de interpretar o silêncio como ausência e começa a enxergar como processo. Você entende que nem tudo que é importante acontece diante dos seus olhos, que existem ajustes acontecendo em níveis que você não alcança. E isso tira um peso enorme de você, porque você percebe que não precisa estar em controle para que as coisas avancem, não precisa entender tudo para que Deus esteja trabalhando. Não precisa sentir para que algo esteja acontecendo. Deus não trabalha apenas quando você percebe. Ele trabalha o tempo todo. E muitas vezes, enquanto você está preocupado, tentando resolver, tentando antecipar, Ele já está cuidando daquilo que te preocupa. Mas existe um ponto que define se você vai viver essa verdade ou continuar preso à ansiedade. É a sua decisão de descansar ou de voltar a tentar controlar. Porque quando você não vê resultado imediato, a tendência é querer assumir o controle novamente. Voltar a pensar demais, a tentar resolver, a buscar respostas com urgência. E é exatamente aí que muitos se perdem. Eles entregam, mas não sustentam a entrega. Confiam por um momento, mas desistem quando não veem mudança rápida. Só que Deus não trabalha no tempo da sua ansiedade. Ele trabalha no tempo perfeito. E confiar nisso exige maturidade. Exige que você permaneça, mesmo quando não há sinais. Exige que você continue, mesmo quando não há respostas visíveis. Exige que você sustente a decisão de confiar, mesmo quando tudo dentro de você quer voltar atrás. E isso nos leva a um ponto crítico que impede muitas pessoas de viverem essa paz. Elas acreditam que só podem confiar quando sentem paz. E é exatamente essa armadilha que você precisa quebrar agora. A armadilha de esperar sentir paz para confiar. Existe uma expectativa silenciosa que atrasa muita gente. A ideia de que primeiro a paz precisa chegar, para depois a confiança começar. Como se fosse necessário sentir tranquilidade para então entregar, descansar e seguir em frente. E, enquanto essa sensação não aparece, a pessoa permanece presa, esperando algo mudar dentro dela. Mas essa lógica está invertida. Você não sente paz para confiar. Você confia para então experimentar paz. Quando você coloca o sentimento como condição, você entrega o controle das suas decisões para algo instável. Porque suas emoções variam. Elas são influenciadas pelo que você vê, pelo que você pensa, pelo que você ouve. E quando o assunto é o futuro, elas raramente vão te dar segurança imediata. Então você fica esperando a ansiedade diminuir, esperando a certeza aparecer, esperando uma sensação interna te autorizar a confiar. Só que esse momento, muitas vezes, não chega. E enquanto você espera, continua preso no mesmo lugar. A palavra de Deus mostra um caminho diferente em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma.
Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Perceba a ordem. Primeiro vem a entrega. Depois vem a paz. A paz não é o ponto de partida, é o resultado. Quando você decide confiar, mesmo sem sentir, você ativa um processo. Você sai do ciclo da ansiedade e entra em um lugar de dependência. E nesse lugar, algo começa a se reorganizar dentro de você. Sua mente desacelera, seu coração se estabiliza, sua visão se ajusta. Não porque tudo ficou resolvido, mas porque você deixou de lutar sozinho. Mas enquanto você continuar esperando sentir algo para então agir, você se mantém travado, porque está condicionando sua fé ao seu estado emocional. E fé não funciona assim. Fé é decisão, é posicionamento, é escolha consciente de confiar em Deus, independentemente do que você sente no momento. Isso não significa ignorar suas emoções, significa não ser governado por elas. Você pode sentir medo e ainda assim confiar. Pode sentir insegurança e ainda assim entregar. Pode não entender e ainda assim descansar. E é nesse lugar que a transformação começa. Porque quando você decide confiar antes de sentir, você quebra a dependência emocional. Você deixa de viver reagindo ao que sente e começa a viver guiado pelo que acredita. E com o tempo, o sentimento acompanha. A paz chega, mas não como condição, como consequência. E essa paz é diferente. Ela não depende das circunstâncias, não depende de respostas imediatas, não depende de controle. Ela permanece mesmo quando o cenário ainda não mudou. Mas existe algo que acontece dentro de você quando essa entrega se torna real. Algo que vai além do alívio momentâneo. Algo que transforma sua forma de pensar, de reagir, de viver. E é exatamente isso que você precisa enxergar agora. O que muda dentro de você quando você solta o controle. Existe um momento em que algo muda dentro de você de forma quase imperceptível, mas profundamente real. Não é uma mudança barulhenta, não é algo que todos ao seu redor percebem imediatamente. É interno, é silencioso, mas é definitivo. É quando você realmente solta o controle. Até então, você vinha tentando equilibrar as coisas. Uma parte de você dizia que confiava em Deus, mas outra parte continuava tentando garantir resultados, prever cenários, evitar qualquer possibilidade de erro. Era uma fé dividida, uma entrega parcial. Mas quando a entrega se torna real, quando você decide soltar de verdade, algo se reorganiza dentro de você. Sua mente desacelera. Os pensamentos que antes vinham com intensidade começam a perder força. Não porque desapareceram completamente, mas porque deixaram de ser alimentados. Você não entra mais em cada pensamento, não desenvolve cada cenário, não se aprofunda em cada dúvida. Você observa, mas não se prende. Isso gera um tipo de leveza que você não experimentava há muito tempo. Seu coração também muda. Aquela tensão constante, aquela sensação de que algo pode dar errado a qualquer momento, começa a diminuir. Você não vive mais em estado de alerta, não está mais preparado para o pior o tempo todo. Existe uma estabilidade que começa a tomar espaço, e essa estabilidade não vem do controle, vem da confiança. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 26, versículo 3: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isso revela um princípio claro. A paz está diretamente ligada ao lugar onde sua mente está posicionada. Quando sua mente está presa no controle, na preocupação, na tentativa de prever, você perde a estabilidade. Mas quando ela se fixa em Deus, quando você decide confiar, algo se alinha. E isso muda a forma como você reage à vida. Situações que antes te desestabilizavam começam a ter menos impacto.
Problemas que antes pareciam enormes começam a ser vistos com mais clareza. Você não entra em desespero com a mesma facilidade. Não perde a paz por qualquer coisa. Isso não significa que você não enfrenta dificuldades. Significa que você não é mais dominado por elas. Existe uma diferença entre passar por um problema e ser consumido por ele. Quando você solta o controle, você continua enfrentando a vida, mas de uma posição diferente. Não mais como alguém que precisa resolver tudo sozinho, mas como alguém que confia que não está sozinho. E isso muda até suas decisões. Você deixa de agir por pressão e começa a agir por direção. Deixa de escolher com base no medo e começa a escolher com base naquilo que acredita. Sua visão fica mais limpa, sua percepção mais ajustada, sua consciência mais tranquila. Você começa a viver com mais presença. O futuro deixa de ser um peso constante e o presente volta a ter valor. Você consegue estar no agora sem ser puxado o tempo todo para cenários que ainda nem existem. Você volta a experimentar momentos simples com mais leveza. E isso é liberdade. Mas existe algo importante que você precisa perceber. Essa transformação não acontece de uma vez só. Ela é construída, é sustentada por decisões diárias, por escolhas conscientes de continuar confiando, mesmo quando a tentação de voltar ao controle aparece. Porque ela vai aparecer. Sua mente vai tentar te puxar de volta. Vai sugerir que você precisa retomar o controle, que precisa pensar mais, prever mais, garantir mais. E nesse momento, você precisa lembrar de onde você saiu e para onde você está indo. Porque o controle pode parecer seguro, mas a confiança é o que te sustenta de verdade. E quando você começa a viver dessa forma, alguns sinais começam a aparecer. Pequenos indícios de que algo dentro de você está sendo transformado. E é exatamente isso que você precisa reconhecer agora. Sinais de que você está começando a confiar de verdade. Existe uma diferença entre dizer que confia e realmente viver essa confiança. E essa diferença começa a aparecer em detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Não são grandes declarações, não são momentos extraordinários. São sinais simples, mas consistentes, que revelam que algo dentro de você está mudando de forma real. Um dos primeiros sinais é que sua mente começa a desacelerar naturalmente. Você percebe que já não precisa pensar tanto como antes. Aquela necessidade constante de analisar tudo, prever tudo, revisar tudo, começa a diminuir. Os pensamentos ainda vêm, mas não dominam. Eles passam, e você não se prende a cada um deles. Isso mostra que você não está mais tentando controlar tudo o tempo todo. Outro sinal é que você reage diferente às incertezas. Antes, qualquer dúvida sobre o futuro já era suficiente para gerar ansiedade. Agora, você consegue lidar com o desconhecido de forma mais estável. Você não precisa ter todas as respostas para continuar avançando. Existe uma tranquilidade que não depende de clareza total, e isso é um reflexo direto da confiança. Você também começa a perceber uma mudança na forma como toma decisões. Antes, o medo influenciava muito. Você evitava, adiava, recuava. Agora, você começa a decidir com mais firmeza. Não porque tudo está garantido, mas porque você não está mais preso à necessidade de segurança absoluta. Você entende que pode avançar mesmo sem ter certeza de tudo. Outro sinal importante é que você para de revisitar constantemente o mesmo problema. Aquilo que antes ocupava sua mente o tempo inteiro começa a perder espaço. Você já não sente a necessidade de voltar no mesmo pensamento repetidas vezes. Existe uma sensação de conclusão interna, como se você já tivesse feito o que precisava ser feito. E isso traz leveza. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas.
Quando essa confiança começa a se tornar prática, sua vida começa a refletir isso. Você começa a perceber direção com mais clareza. Não porque tudo se torna fácil, mas porque você não está mais confuso como antes. Existe uma firmeza interna que te sustenta, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Outro sinal é que a pressa diminui. Você já não sente aquela urgência constante de resolver tudo imediatamente. Você entende que existem processos, que existem tempos, que nem tudo depende de uma ação rápida. E isso te permite viver com mais equilíbrio. Você deixa de correr atrás de respostas e começa a caminhar com consistência. E talvez um dos sinais mais profundos seja este. Você começa a descansar mesmo sem ter tudo resolvido. Antes, o descanso só vinha quando tudo parecia sob controle. Agora você consegue descansar mesmo em meio à incerteza, não porque os problemas desapareceram, mas porque você não está mais carregando tudo sozinho. E isso revela uma confiança que não é superficial, é real. Mas existe algo ainda mais forte do que perceber esses sinais. Existe um momento em que você olha para trás e percebe que não é mais a mesma pessoa, que algo foi transformado dentro de você, que sua forma de pensar, de reagir, de viver mudou. E isso te leva a um ponto final, onde tudo começa a fazer sentido. Quando você entrega o futuro, Deus reescreve a sua história. Existe um momento em que tudo aquilo que parecia confuso começa a se encaixar. Não porque você finalmente entendeu todos os detalhes, mas porque você percebe que não precisava entender tudo para chegar até aqui. O que você precisava era confiar. Quando você decide entregar o futuro de verdade, algo profundo acontece. Você sai do centro e coloca Deus no lugar que sempre foi dele. E a partir desse momento, sua história começa a ser conduzida de uma forma que você nunca conseguiria sozinho. Você deixa de viver tentando garantir resultados e começa a viver sendo guiado. E essa mudança altera tudo. A forma como você enxerga os desafios muda. Aquilo que antes parecia ameaça passa a ser processo. Aquilo que antes gerava medo passa a gerar crescimento. Você começa a entender que nem tudo que te incomodou foi para te destruir. Muitas coisas foram para te alinhar, para te preparar, para te posicionar. E quando você olha para trás, percebe que até os momentos de incerteza tiveram propósito. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que tudo foi fácil, significa que tudo foi usado. Cada dúvida, cada medo, cada fase de silêncio, cada espera. Tudo isso foi parte de um processo maior que você não conseguia enxergar enquanto estava vivendo. Mas agora você entende. Você entende que o futuro nunca esteve nas suas mãos. E isso não é motivo de medo, é motivo de descanso. Porque as mãos que sustentam o seu futuro são firmes, são fiéis e não falham. E isso muda sua forma de viver daqui para frente. Você não precisa mais tentar prever tudo. Não precisa mais carregar o peso de garantir que tudo dê certo. Não precisa mais viver ansioso pelo que ainda não aconteceu. Você pode simplesmente caminhar com confiança, caminhar com leveza, caminhar com a certeza de que mesmo sem ver tudo, você não está perdido. Porque quando você entrega o futuro, você não perde o controle. Você encontra direção. E talvez a maior transformação não seja o que Deus faz ao seu redor, mas o que Ele faz dentro de você. Uma fé mais firme, uma mente mais tranquila, um coração mais seguro. Você se torna alguém que não é mais governado pelo medo, mas guiado pela confiança. E é aqui que tudo começa de verdade. Não no momento em que você entende tudo, mas no momento em que você decide confiar, mesmo sem entender. Porque o futuro que te assustava agora está nas mãos de um Deus que nunca perdeu o controle. E isso é tudo o que você precisa para seguir em frente.